No quadro É o Seu Direito de hoje, a gente fala sobre as regras dos condomínios. Afinal, viver com outras dezenas de famílias nem sempre é uma tarefa fácil, né? E para esclarecer o que pode e o que não pode, a repórter Juliana de Paula recebe agora uma especialista na nossa redação em Campinas que vai falar com a gente ao vivo. Oi, Ju, tudo bem por aí? Bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia, tudo certo por aqui? Bom dia para você que está acompanhando o BTV da gente. Pois é, Ivan, viver assim em conjunto e usufruir muitas vezes do mesmo espaço é uma tarefa bem complicada, muitas vezes sim. Por isso que a gente convidou novamente a doutora Joana Paz de Barros de Oliveira Kiss, que é advogada e especialista em direito de responsabilidade civil, para falar pra gente o que pode e o que não pode. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda novamente. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Bom, eu queria começar conversando aqui, doutora, sobre o seguinte, sobre recentemente uma juíza da, se não me engano, 19ª Vara Civil de São Paulo. Isso. Determinou a retirada de um morador antissocial. Como assim? É uma possibilidade, sim. Não está pacificados os entendimentos nesse sentido, existem decisões em contrário, mas a gente tem visto os primeiros casos permitindo a exclusão de um condômino da sua propriedade por conta de um comportamento antissocial. E aqui vale a gente lembrar que o condômino é o proprietário, ou seja, não é um inquilino. E ainda assim ele foi retirado. Foi retirado. A gente não acompanha o detalhe do caso específico, né? Mas as pesquisas que a gente tem feito têm permitido essa exclusão. Mas eu quero lembrar que essa medida é uma exceção, né? Tem que ficar muito bem comprovado num processo judicial que o juiz analise naquele caso concreto se ficou comprovada aquela conduta antissocial. Porque antes, o que é um comportamento antissocial? Você pode ter uma interpretação disso, eu outra, o síndico outra, o seu vizinho outra. Sim. Então, a gente sempre orienta que, num caso de um comportamento reiterado, prejudicial à coletividade, o síndico haja essa queixa, o síndico leve para uma deliberação em assembleia, haja uma votação, a primeira notificação daquele condômino, daquele comportamento, uma advertência, a aplicação de uma multa, né, que há uma previsão na lei, no Código Civil, que ele pode ser penalizado em até 10 vezes o valor do condomínio e depois ser movido uma ação para ter uma decisão do juiz sobre aquele caso. Porque senão a gente tem dois direitos em jogo, o meu direito de propriedade como dono do imóvel, como morador, e o direito da coletividade. E esse em jogo é conveniente que tenha uma análise judicial sobre aquilo, porque senão aquele proprietário que foi expulso do seu direito de propriedade, de posse, porque ele não pode morar, mas ele continua sendo dono, né? Ele não perde a propriedade, mas ele não pode morar. Ele pode questionar aquela decisão administrativa e ter a sua reintegração à moradia e ainda penalizar o condomínio por danos morais que ele sofreu por conta dessa decisão nula. E eu quero reforçar aqui também, doutora, que você de casa pode participar com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 988198000, 988198000. Aproveita para tirar suas dúvidas e você também que acompanha a gente pelo Facebook também pode mandar suas dúvidas. Eu estou de olho aqui no celular, conversando e de olho. Bom, vamos seguir aqui então. Doutora, tem também um caso que muitas pessoas, muitos condôminos acabam achando, tem um certo atraso no condomínio, não pagam e acham que por aquele imóvel ser único na família, ele não tem consequências por não pagar esse condomínio. Como que é isso, na verdade? Em verdade, a lei determina que o único bem imóvel que sirva como residência da pessoa e de sua família, ele é empenhorável. Então, ele não pode servir para pagamento de dívidas, exceto, e isso a própria lei diz, dívidas sobre aquele imóvel. Então, IPTU, condomínio, dívida como fiança em contrato de locação. Então, são casos em que a própria lei
diz que o imóvel pode servir para pagamento de dívidas que recaiam sobre ele. Certo, a gente já tem aqui a primeira participação pelo WhatsApp, doutora, é a Ziziane aqui de Campinas. Ela diz o seguinte, que no condomínio dela há a proibição de terceiros guardarem o carro na garagem, mas ela tem a vaga e ela não tem carro. Então, ela diz assim, ela pode entrar na justiça para que possa guardar um carro de um familiar, por exemplo? Essa atitude do condomínio é legal? Olha, a gente sempre diz o seguinte, existem leis que disciplinam sobre o condomínio, né? Existe uma lei, existe uma convenção de condomínio e existe o regimento interno do condomínio. Então, quando a pessoa vai atrás de uma moradia, geralmente ela vê as condições do imóvel, vê se está perto do seu trabalho, vê quantos quartos, a sacada à vista. Isso. E esquece de ler o que está previsto no regimento interno e na convenção de condomínio. Qual que é a diferença? A convenção de condomínio, ela é uma regra mais fixa, porque ela só pode ser alterada com uma aprovação de 2/3 dos condôminos. E o regimento interno, ele é uma lei de convivência, é um manual de convivência. Tem regras, a utilização do salão de festa, da piscina. Então, se deve antes, quando a gente vai escolher um imóvel, correr os olhos naquilo e verificar quais são as regras, para ver se a gente se adequa àquilo ou não. Porque, de fato, cada condomínio, não sendo uma questão que a lei proíba, né, pode disciplinar a sua regra interna ali. Então, nesse caso, se isso é uma regra que foi aprovada como maioria dos moradores dos condôminos, isso é entendido como um bem-estar coletivo. Então, nesse caso, o interesse, eu não gosto dessa regra, o meu interesse particular, ele está inferiorizado em relação ao que deliberou a coletividade. Então, ela pode questionar? Pode questionar, mas o que a gente diz? Antes de tudo, se faça presente, leia e se faça presente nas votações daquelas regras, porque vão gerir o seu dia a dia. Então, participe das assembleias, muita gente não gosta de ir. Eu chego cansado do trabalho, tenho que participar da reunião. Participe, vote, porque aquilo vai alterar seu dia a dia. Então, nesse caso específico, pode acontecer isso? Pode, eles podem deliberar que o uso das vagas seja só para moradores e tenha para visitantes umas outras vagas reservadas, né? A gente teve uma decisão recente de uma babá. A moradora permitia que a babá utilizasse a sua segunda vaga. Então, questionou isso na justiça e conseguiu alterar, conseguiu a permissão. Pode ser. Não sei, dela não mencionou o visitante. Isso. Então, pode. Também é meu direito de propriedade a vaga da garagem. Ela questiona que, já que a vaga é dela, ela não tem carro, ela não poderia utilizar da forma como ela acha melhor, ou emprestar, ou ceder essa vaga para alguém. Olha, pode emprestar, pode ceder, pode vender, porque a gente não pode esquecer que a garagem, ela parte de uma matrícula autônoma. Então, eu tenho o imóvel, tenho o apartamento e tenho a matrícula da garagem. Posso, inclusive, vender. A maioria dos condomínios, o que eles fazem? Dizem que você só pode vender para outro condômino. Certo. Não posso vender para uma pessoa que não seja morador. O inquilino? O inquilino também pode. Um morador, pode. Certo, um morador, ok. Júnior de Campinas também, ele fala o seguinte, o morador e dono da casa tem vários cachorros na residência. Olha, cachorro sempre dá o que falar, né? Na qual esses cães latem dia e noite. Já fiz várias reclamações desse morador sobre o barulho dos cães, mas nada acontece em relação ao morador. Como que ele procede? É a pergunta do Júnior. Isso. A primeira coisa é fazer a reclamação, né? E o síndico, a gente não pode esquecer que o síndico, ele é um representante dos condôminos. Então, ele também tem como obrigação advertir, aplicar uma penalização, investigar, né? De fato, colocar isso em votação, se de fato incomoda outras pessoas. E aquilo se fazer valer. Então, aplicar uma multa para a pessoa, né? A gente diz o seguinte, sempre questionam, pode ter uma convenção do condomínio que proíba animais, e isso é muito questionado na justiça, porque é uma regra que, por si só, ela não pode ser objeto de anulação, né? Pode ter essa cláusula na convenção de condomínio, mas ela pode ser anulada judicialmente. Agora, aquele animal que cause um problema,
Aí ele também pode, é um caso extremo. também é um caso extremo, mas também pode ser objeto de pedir para a pessoa deixar de ter o animal ou se mudar, se estiver afetando a coletividade. Entendi. A gente sempre diz, o direito é uma regra básica, mas o direito meu vai até onde começa o seu, claro, né? Então, se eu exercer a minha propriedade não está te afetando, não pode ser questionado. Né? Porque o meu direito de propriedade, o meu direito de moradia deve ser preservado, desde que eu não incomode o outro. A gente tem até uma outra questão de um colega também aqui da TV, que é em relação à lei do silêncio, Isso. que a gente estava conversando antes aqui do intervalo. A gente sabe que existe uma lei que a partir das 10 horas é preciso manter ali a ordem, não pode ter muito barulho. Mas nesse condomínio específico onde ele mora, essa lei, ela é até às 5. A partir das 5 você não pode fazer mais barulho algum. Inclusive, eles receberam uma notificação por um dia estarem conversando no apartamento dele. Isso é legal, doutor? O que prevalece nesse caso? Em verdade, assim, analisando por isso que está sendo contado, foi um barulho de conversa. Isso não pode ser objeto de uma penalização. Isso não existe. Conversa dentro do apartamento não é barulho, mesmo depois de 10 horas da noite. Som alto, né, um som ambiente, uma televisão ligada, isso não é barulho. Né? Isso é o barulho, um barulho extremo, então. Né, que perturbe. Então, eu acho que, assim, primeiro, existe uma lei municipal que tem uma regra, então é até 10 da noite. O condomínio não pode dispor de maneira diferente. Né? Nesse caso, ainda mais com uma... Questiona-se também. Primeiro, eu recebi uma penalidade, eu tenho um procedimento administrativo, então eu vou me defender. Falar, não, eu não estava fazendo barulho, para também ter explicação de por quê. Era o rádio, qual é o barulho que se ouviu, qual é a justificativa para essa penalização. E me defender. Aí, se tiver uma deliberação insistindo na aplicação, questionar judicialmente para derrubar essa penalidade. E a gente não pode esquecer que também existe um comportamento inadequado, uma ofensa ao que está previsto na convenção, tem que ter uma penalidade. E a penalidade tem que ser proporcional. Então, eu fiz barulho às 5 da tarde, sou excluído do condomínio. Não posso. Né? Tem que guardar uma penalidade e uma progressão daquela penalidade. Primeiro eu sou advertido, depois eu pago uma multa, depois essa multa é elevada de valor, para depois ter uma medida mais extrema. Sempre também, não é de primeira que vai ter essa penalização. Não. Ok. O Elias, eu não sei se cabe aqui no nosso assunto, doutora, você me fala. Olha só, o Elias Evangelista de Campinas falou que ele tem dúvidas em relação ao serviço de TV a cabo. Onde ele mora só pode uma operadora. A alegação é que as outras operadoras precisam colocar antena. O condomínio pode bloquear isso, porque as outras precisam colocar antena, essa operadora não. Enfim, isso cabe ao condomínio ou cada condomínio, cada inquilino tem essa liberdade? Então, eu precisaria entender melhor. Pode ser que tenha havido uma convenção estipulando por contratar determinada operadora, porque o preço, porque é coletivo, que eles rateiam junto com o condomínio. É mais eu não sei por que foi. É mais específico. Né? E muitas vezes eu posso crer que a vedação seja por causa daquelas antenas externas que alteram a fachada. Então, se por acaso for essa situação, o condomínio pode limitar para não ter alteração. Imagina se cada um coloca a sua antena externa na sua sacada. Então, e ainda aproveitando esse questionamento, olha que interessante essa dúvida da Larissa, de Águas de Lindóia. O síndico pode obrigar que um morador não possa colocar uma cortina? Ela quer dizer o seguinte... Proibir de colocar Na verdade, o síndico está falando que eles têm que colocar sempre o mesmo tipo de cortina. Ele alega justamente essa questão de alterar a fachada do prédio. Mas a cortina, doutora? A fachada é sempre uma situação muito específica. Delicada, a lei né? determina que não se pode alterar a fachada. Isso já está na lei. Então, independente da regulamentação da convenção e do regimento interno, a própria lei já diz que a fachada tem que ser preservada. Porque imagina se cada um quiser colocar do seu gosto. Né? Aí fica complicado. Então, muitas vezes, eles estipulam, olha, só pode fechar uma tem sacada. Gente que estende ali a sala, né? Coloca um vidro na sacada. Muitas vezes. Tem gente que fecha, né? E às vezes, sabe que a gente teve um caso específico disso. A pessoa queria fechar a sacada e não podia porque são aquelas áreas gourmet e que tinha churrasqueira elétrica. Então, se fechar, isso pode, inclusive, causar risco, né? Uma explosão, imagina. Então, o Corpo de Bombeiros também, ele faz um alvará permitindo algumas coisas e vedando outras. É assim, cortina, se for numa janela que fique para dentro da janela, a pessoa coloca o que quiser. Agora, cortina na sacada,
aí a gente já disse que ela invadiu a área externa, então sobrepôs a fachada, então pode ter alguma limitação, sim. Larissa, vai ter que colocar Às vezes tem o questionamento sobre o toldo. Muitas vezes as pessoas entendem, para vedar o sol que entra. Então, Sim. tudo isso tem que ser bem debatido. Por isso que a gente questiona, as pessoas têm que se fazer presentes nas assembleias. E para também ter expor acesso suas opiniões. à convenção e ao regimento Isso, interno antes de você alugar ou comprar, né, Sem doutora? dúvida. Muitas perguntas chegando pelo nosso WhatsApp e você que ainda não mandou, aproveita, olha, eu vou passar de novo. É o 988-19-8000, manda sua dúvida aqui que a gente vai conversando com a doutora Joana. Maurício de Monte Alegre do Sul faz a seguinte pergunta: quando um prédio novo é entregue e existem apenas 2 moradores lá, como fica a questão de condomínio e despesa com elevador, etc? Só a partir de metade das unidades se constitui a convenção e o regimento. Então, conta pra gente, por Maurício, enquanto, tá rolando isso no seu fica condomínio? provisório. Fica provisório, as deliberações são por quem tem a propriedade, que geralmente é a incorporadora ou a construtora. Certo. Rogério de Saltinho, região inteira participando aqui com a gente hoje. Quando há problemas estruturais no apartamento e esses problemas são aparentemente da construtora, devo acionar o síndico ou direto com quem construiu o prédio? Se são problemas comuns, né, da área comum, deve-se acionar o síndico e o síndico mover uma ação. Por exemplo, uma área de lazer? Isso, possivelmente para buscar a reparação daquele dano ou a indenização. Certo. Vamos ver aqui que eu tenho mais uma pergunta do... Cadê? Do Ronaldo, de Santo Antônio de Posse. Ele fala assim: um condomínio de casas onde elas ficam separadas por terrenos grandes, como que fica a questão de perturbação de sossego? Não vale importa. da mesma maneira para prédios? As regras são as mesmas. Toda vez que houver uma coletividade que estipule as suas regras de convívio, sendo em casas de terrenos menores, sendo em chácaras, sendo em unidades de apartamento, vai existir a mesma regra, a mesma convenção e o mesmo regimento, né, deliberado para cada um. Então, o que está valendo ali é o que tem que ser respeitado pelos moradores. Certo. A gente está falando bastante da questão do síndico, que é uma figura importante, né? Importante. E 2 perguntas em relação ao síndico, doutora. Primeiro, em relação à destituição desse síndico. Quando que os moradores podem falar, não dá, não queremos, fora? Demitido. Em que os síndicos, situação eles pode são acontecer? eleitos por 2 anos, por mandatos de 2 anos e podem ser reeleitos. Então, se o síndico não demonstrou uma boa gestão, na próxima assembleia, né, na reeleição, ele não vai ser reeleito. Em caso extremo, ele pode sair antes. Ele pode sair antes, pode sair antes. E são várias o síndico tem várias obrigações. Por exemplo, tomar medidas quando hajam queixas, né? Mover uma ação contra uma construtora, expulsar ou tomar providências contra um comportamento antissocial, aplicar penalidades, cobrar condomínios atrasados. Tudo isso são iniciativas que o síndico deve movimentar. Se ele não faz, se ele está omisso, prestação de contas. Então, o síndico tem que prestar contas anuais da administração. Falha na prestação de contas também pode ser motivo de destituição. A gente já tem muita coisa para conversar, inclusive a gente volta no próximo bloco com mais assunto, inclusive falando sobre essa questão do síndico, que agora está se profissionalizando, quer saber? Continua com a gente. Excelente. A gente volta já, tá, doutora? Tá tem bom. muita pergunta ainda. Ótimo. É rapidinho.